Vamos abrir nossas Bíblias. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Agora em Efésios capítulo 4. Efésios 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Amado Pai, te damos graças pelo grande privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos reunidos e juntos, estudarmos a Tua Palavra. Pai, o Senhor prometeu, através do Teu Filho, que quando estivessem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, o Senhor estaria no nosso meio. Nós cremos que o Senhor está aqui hoje. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Que a Tua Palavra seja vida na nossa vida. Que a Tua Palavra seja transformadora. Que a Tua Palavra seja clara ao nosso entendimento. E, mais do que tudo, que a Tua Palavra revele mais ainda a Tua bendita pessoa e do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como os irmãos já sabem, o tema desses 3 dias de conferência de final de semana, é esses alicerces, os fundamentos da casa de Deus, e em especial, nesses 3 dias, 2 expressões, né? Trindade e encarnação. Claro que quando nós nos reunimos para estudar a Palavra do Senhor juntos, nós queremos estudar a Palavra do Senhor. E se nós fôssemos para as nossas Bíblias procurar por essas expressões Trindade e encarnação, nós teríamos uma grande surpresa, porque em nenhum dos 66 livros da Bíblia nós encontramos a palavra Trindade. E também em nenhum dos 66 livros da Bíblia nós encontramos a palavra encarnação. Mas nós queremos ser bíblicos. Nós queremos entender o que a palavra de Deus nos ensina, nada fora dela, nada menos do que ela e também nada mais do que ela. Como nós podemos resolver essa situação?
Na verdade, nós vamos ver que a expressão trindade não aparece, mas o fato está lá. Da mesma forma, a expressão encarnação não aparece, mas o fato está lá. Então nós queríamos iniciar mostrando para os irmãos alguns exemplos na Bíblia onde vai aparecer o fato da trindade e também o fato da encarnação. Nós podemos começar com o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo... Podemos começar pelo versículo 30. Essa passagem do Evangelho de Lucas, ela nos fala acerca da concepção do Senhor. E no versículo 30 nós temos parte do diálogo entre o anjo e Maria. Está escrito: mas o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E se conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nessa passagem aqui nós já vemos, quando fala sobre o filho que a Maria vai conceber, o nome dele é Jesus. E o nome dele é Filho do Altíssimo. Então temos Jesus, temos o Altíssimo. Depois fala, de novo, de Deus, o Senhor. E depois fala: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai falar que aquele que há de nascer é o Filho de Deus. Então nessa primeira passagem, nós já vemos Deus, o Altíssimo, nós vemos Jesus, o Filho de Deus, e nós vemos também o Espírito Santo. Não está escrito aqui trindade, mas de alguma forma está muito claro: Deus, Pai, Jesus Cristo, Filho e Espírito Santo. Os irmãos estão vendo? Quando nós prosseguimos, na verdade, se nós estudássemos esse Evangelho de Lucas, iniciando pelo capítulo 1, nós veríamos que está repleto das expressões Deus, Pai, Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo. Se nós conseguíssemos um pouco mais, no Evangelho de Lucas mesmo, no capítulo 3, no versículo 21, quando relata uma etapa da vida do nosso Senhor, por ocasião do seu batismo, 3, 21, e diz assim, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Marquem a expressão, Jesus. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Os irmãos estão percebendo? Jesus, Espírito Santo e Deus, o Pai, quando fala lá do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Se nós fôssemos agora para o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Então nós vemos claramente que o fato da Trindade está de maneira muito explícita revelado para nós nas Escrituras. A palavra, a expressão Trindade, não. Mas o fato está ali de maneira inequívoca na concepção do nosso Senhor Jesus Cristo, por ocasião do batismo e início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, e um pouco antes do final do ministério do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, antes da sua ascensão. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em outras porções da Escritura, nos é dito que não somente temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas nos é dito que Deus, o Pai, é Deus, e nos é dito também que Jesus Cristo, o Filho, também é Deus. Não somente temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas Deus Filho, Cristo Jesus, é Deus. Lembra lá de João, no capítulo 1, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra era Deus. E quando mais adiante fala, e o Verbo se fez carne, está falando, aquela palavra, aquele Verbo, Cristo Jesus eterno, se fez carne e habitou entre nós. Então nós sabemos que Deus Pai é Deus, e Deus Filho igualmente é Deus. Outra porção da Escritura, no Novo Testamento, vai nos mostrar que Deus, Espírito Santo, também é Deus. Porque essa é um pouquinho menos familiar para muitas pessoas. Nós podemos ver no livro de Atos. Atos no capítulo 5. Esse relato de Atos capítulo 5 vai falar daquela ocasião em que a igreja dos primeiros anos ela estava inflamada de amor pelo Senhor e pelos irmãos. E nesse amor deles, eles venderam as suas possessões e entregaram o resultado dessas possessões aos pés dos apóstolos. Mas um casal dentre eles teve uma ideia diferente, né? Eles venderam por um valor e disseram que tinham vendido por outro, e deram outro valor para os apóstolos, dizendo que aquilo era o valor integral da venda. Eles venderam, vamos dizer assim, que eles venderam por 100, mas disseram que venderam por 50, 50 deram para os apóstolos, 50 eles retiveram para si mesmos. Aí em Atos capítulo 5 diz o seguinte: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Percebeu ali? Quando Ananias mentiu, naquela ocasião, o próprio Espírito Santo, através do autor inspirado desse livro, diz que ele mentiu ao Espírito Santo. Agora vamos prosseguir a leitura. Para que mentisses ao Espírito Santo? Por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Viu ali como na primeira passagem ele mentiu ao Espírito Santo, mas na segunda passagem diz que ele mentiu a Deus. Então nós vemos não somente a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos não somente que Deus Filho é Deus, nós vemos também a menção que Deus Espírito Santo é Deus também. Então essas menções que nós fizemos são menções a respeito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na história. Quando nós lemos aquela passagem em Efésios que fala que há um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, é uma menção desse aspecto Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no ensino dos apóstolos. Então nós vemos que de maneira muito clara, a expressão Trindade não está, mas o fato Trindade está claramente revelado na Escritura. E nós sabemos então que Deus é um só.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, por que motivo Deus nos dá essa revelação da sua pessoa? Por que motivo Deus mostra-se a si mesmo como Deus Pai, como Deus Filho, como Espírito Santo? É porque Deus quer que nós o conheçamos. Deus quer que nós conheçamos a vida. E o que é a vida? A vida é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Essa é a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Vida é conhecimento. Mas não é qualquer tipo de conhecimento. Vida é conhecer a Deus. Quando se conhece a Deus, nós conhecemos a verdadeira vida. Para isso nós viemos à existência, para conhecer o nosso Deus, para amar o nosso Deus, para servir ao nosso Deus, para ser amados pelo nosso Deus, para sermos servidos pelo nosso Deus. Deus de um lado, homem do outro. Deus e o homem, união com Deus. Isso é a vida. Esse é o nosso chamamento. Mas como nós vamos ter união com Deus se nós não o conhecemos? Como nós vamos ter afinidade com Deus com quem não temos intimidade? O chamamento que Deus nos dá é conhecê-lo. Conhecê-lo como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, se os irmãos prestaram atenção, todas essas referências que nós empregamos aqui para provar a partir da Escritura que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, todas elas foram tomadas do Novo Testamento. Aí, claro, nós sabemos que a Bíblia ela é composta não somente do Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia é composta do Antigo Testamento mais o Novo Testamento. Temos os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento, e essa toda a revelação bíblica que nos foi dada. Como é possível, então, que nós só mencionamos passagens bíblicas do Novo Testamento? Será que não tem essa trindade também no Antigo Testamento? Agora, se nós fôssemos fazer um pouco de estatística, precisamos de alguém que seja bom em matemática aí, tá? Tem alguém que é bom em matemática? Olha só, na nossa Bíblia em português, o Antigo Testamento ele ocupa aproximadamente 630 páginas. Enquanto que o Antigo Testamento, o Antigo 630, o Novo 213, mais ou menos, tá? 600, 200. Primeira pergunta de matemática, qual que é maior? O Antigo ou o Novo? Eu nem vou esperar a resposta, porque os alunos são assim, né? Na verdade, quando os alunos não sabem a resposta, eles ficam tudo assim. Ó. Será que ele vai perguntar para mim? E se ele perguntar para mim? Mas quando eles sabem a resposta, aí eles falam assim. Pode mandar a pergunta que eu estou sabendo. Né? Aí o professor que conhece os alunos não pergunta. Claro que nós sabemos que o professor ou o mestre aqui é o Senhor Jesus. Nós todos estamos estudando a palavra juntos aos pés do Senhor. De qualquer forma, qual que é maior? 600 ou 200? Evidente que é 600. Quantas vezes maior? 3 vezes, né? 3 vezes 200, 600. Ou seja, em termos de conteúdo, se nós contássemos também em capítulos, ou versículos, ou palavras, ia ser mais ou menos a mesma coisa. O Antigo Testamento tem 3 vezes conteúdo do Novo. São 600 páginas do Antigo, 200 do Novo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta. Quantas vezes tem a menção da palavra Deus no Antigo Testamento? 3.000 vezes. Agora, quantas vezes tem a menção da palavra Cristo no Antigo Testamento? 2. Qual que é maior? Quantas vezes tem a menção da palavra Filho no Antigo Testamento? 7 vezes, com referências a Filho como Filho de Deus. E quantas vezes tem referência à palavra Filho no Novo Testamento? 245. Qual que é maior? Quantas vezes tem a menção da palavra Espírito no Antigo Testamento? 90. No Novo Testamento, 247.
Quantas vezes tem a menção da palavra Pai no Antigo Testamento? 15. E no Novo Testamento? 260. Então nós vamos ver que a menção dessas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é diferente nos dois testamentos. Tem muito mais a menção de Deus no Antigo Testamento do que a menção do Filho e do Espírito Santo, ou muito mais que a menção do Cristo. E se nós fôssemos ver no Novo Testamento, quantas vezes tem a menção de Deus? 1330 vezes. Quantas vezes tem a menção de Jesus Cristo? Aproximadamente 1300 vezes. Está percebendo? Nós vemos que de alguma forma, no Novo Testamento, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos é revelado de maneira explícita. Está claro lá, está nítido, é só ler, a gente encontra essas três palavras. Mas lá no Antigo Testamento, igualmente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas de maneira implícita. Agora dificultou, né? Explícito e implícito. O que é explícito e implícito? Explícito que está claro ali, está escrito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Implícito é que também está escrito, mas nós temos que ter olhos para ver. Ou revelação. E aí nós temos que nos perguntar, né, por que é que essas menções aparecem da Trindade tão clara no Novo Testamento, e no Antigo Testamento é como se Deus estivesse escondido, como se Deus estivesse se ocultando, por dois motivos. Um é por causa da natureza do próprio Deus, que não pode ser visto, e outra é por causa da nossa própria natureza. E nós só podemos ver Deus quando Ele se manifesta. Do ponto de vista de Deus, é a manifestação de Deus. Do nosso ponto de vista, é revelação. Aí então fica essa questão: por que é que Deus aparece tantas vezes no Antigo Testamento e o Filho e o Espírito Santo aparecem relativamente menos, e aparece no Novo Testamento Deus e o Filho um número quase igual de vezes, e o Espírito também muitas vezes? Na verdade, todos nós, por causa do pecado, nós nascemos cegos. Nós nascemos naturalmente incapazes de ver a Deus que habita naquela luz inacessível. Os nossos olhos não podem ver a Deus, especialmente por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos deixou cegos, nos deixou tolos, nos deixou chegar naquela conclusão que o homem, sem a revelação divina, ele chega a essa conclusão: não há Deus. Claro que é um erro. Então, nós vemos que, por causa disso, Deus vai ter que fazer uma maneira especial para que nós venhamos a conhecê-lo. E uma ilustração que vem à minha mente, com relação a isso, é aqueles sensores, alarme, né? Quem não conhece esse alarme para ladrão? Ladrão é uma coisa muito comum nos nossos dias, né? A gente pensa que é só hoje, os dias de hoje, que tem ladrão. Mas ladrão já é antiga a história do ladrão, né? Muito antiga, ladrão sempre existiu. Esses sensores modernos que tem hoje é que a gente não tem sempre, né? Então, tem um tipo de sensor que você coloca ali no escuro, assim, no canto da sala, no canto do carro, e quando alguma coisa passa por ali, o sensor ativa. Liga uma luz vermelha, soa uma trombeta, não é, né? Soa um alarme, né? Trombeta vai soar um dia, viu? Também alarme, né? Então, aí soa aquele alarme e você sabe que passou alguma coisa ali. Pode ter sido ladrão, pode ter sido teu filho, ou o vovô que foi no banheiro, né? Pode ter sido um gato. Mas de qualquer forma, quando passa o movimento pelo alarme, o sensor indica: algo passou por aqui. Aí a gente consegue perceber por aquele sensor que alguma coisa passou ali pelo alarme. Da mesma forma, quando é que nós, os homens, podemos perceber Deus? Inicialmente, quando Deus se move. Se Deus não se movesse, nada falasse, nada fizesse, claro que nós nem saímos aqui, né? Não teríamos criado. Mas se Deus não se movesse, nós não saberíamos que Ele estava ali. Se Deus não se manifestasse dentro da esfera do nosso alarmezinho,
nunca que a luz iria acender. Na nossa ilustração, Deus se mover, ou alarme, essas coisas todas, corresponde na palavra de Deus com a obra de Deus. Aí que nós começamos a entender que quando Deus se move, quando Deus começa a fazer a sua obra, então nós temos condições de captar Deus. Temos condições de perceber Deus. Claro que esse mover de Deus é uma percepção muito primitiva, né? Muito rudimentar. Vai mostrar Deus como Deus Todo-Poderoso. Quando Deus se move, cria céus e terra. Deus tem poder. Quando Deus se move e mantém as estrelas nas galáxias e os sóis onde eles estão, Deus tem poder. Quando Deus se move e faz a chuva cair e faz todas as coisas acontecerem em seu devido tempo, aí nós percebemos Deus existe. Deus tem poder, né? E também tem outra coisa, quando às vezes Deus se move dentro de nós. Sabe quando tem alguma coisa que a gente sabe que não deve fazer? Vamos dar um exemplo assim leve aqui, né? Sabe aquela palavra? Você sabe que você não deve dizer aquela palavra. E antes de dizer aquela palavra, vem um movimento dentro do teu coração. Não fala essa palavra. Ou então, fala essa palavra, sabe? E a gente ignora aquele mover. Mas é Deus se movendo dentro. Então nós vamos ver que quando Deus se move, quando Deus opera, quando Deus age, então nós percebemos Deus existe. E é por isso então que nós vamos ver que no Antigo Testamento, muitos versículos sobre Deus, muitos versículos sobre Deus o Senhor, porque no Antigo Testamento vai nos mostrar preponderantemente, ou seja, de maneira mais enfática, Deus, o Pai, o Criador, mais do que tudo, Deus o Criador, Deus aquele que originou todas as coisas. É isso que nós vamos ver no Antigo Testamento. E é por isso que nós iniciamos a nossa leitura lendo Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos essa frase, nós percebemos muitas informações já por aqui. A primeira delas é que Deus existe antes dos céus e da terra. Se Ele criou, Ele tinha que estar lá antes. E se Ele criou céus e terra, significa céus e terra tiveram um princípio. Concordam comigo? Mas antes desse princípio, lá estava Deus. Mas agora quando Deus cria céus e Deus cria a terra, agora Deus se move. Agora Deus agiu. Agora nós percebemos. Agora nós vemos que os céus proclamam a glória de Deus. Agora nós vemos que toda a terra está cheia da glória de Deus. Nós vemos a ação de Deus nesse universo. Nós percebemos a Deus. Ainda que no silêncio da noite, se nós ficarmos bem quietinhos, percebemos sem dúvida nenhuma, há um Deus. E isso de maneira muito clara. E se nós fôssemos contar nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis, quantas vezes a palavra Deus é mencionada, eu não vou dar o número exato, eu acho que eu não vou falar esse número. Eu não vou dar o número exato, mas é mais do que 30 vezes. Mais do que 30 vezes é mencionado Deus agindo, Deus se movendo. Primeiro, Deus criou os céus e criou a terra, né? Nós dizemos que isso é o universo. Do ponto de vista da Bíblia, o universo é céus e terra. Deus criou céus e terra. Aí depois vai falar, né, que a terra, porém, estava vazia e havia trevas sobre a superfície, sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus começa a agir. Como é que é Deus agindo? Disse Deus. Deus falou. O que ele disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. E aí começa, disse Deus várias vezes. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja firmamento
no meio das águas, para fazer separação entre as águas de cima e as águas de baixo. E foi aquela separação. E depois disso, Deus dava separação entre as porções secas e as porções de água. E houve então porção seca e houve porção de água. Depois Deus vai criar as plantas, os peixes, os pássaros, os animais, até que chega naquele momento sublime que Deus cria, o ponto mais alto da sua criação, cria também o homem. E nós vamos ver então nesses dois capítulos, mais de 30 vezes, Deus agindo. Agora, significa que nesses dois capítulos, Deus agiu e o Espírito Santo não estava presente? Significa que Deus agiu e o seu Filho não estava presente? O que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o que tem ali? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Viram ali? Se nós lermos rapidamente esses capítulos, aparece tantas vezes a menção do nome Deus, que pode passar desapercebido. Não estava somente Deus, o Pai ali. Estava também Deus, o Espírito Santo. Agora, se nós chegarmos no versículo 26. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. De acordo com o português que eu estudei com a professora Margarida, essa palavra façamos é plural. Olha a gramática. Plural ou singular? É plural. Estão percebendo ali? Quando chega na hora da criação, ou como Deus criou o homem, ele usa plural. Façamos. Quer dizer, é Deus, é o Deus único, mas tem alguém mais com esse Deus. E quem é esse alguém mais? Nós vamos ver no versículo 27, 1:27, vai dizer assim, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Percebeu? Quando diz façamos, plural. Quando fala em imagem, a sua. Agora nós sabemos, graças a Deus, porque nós vivemos nesse tempo depois da vinda do Senhor sobre a terra, nós sabemos quem é a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? A imagem de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus nós não podemos ver, mas quando nós vemos Cristo Jesus, nós vemos a imagem do Deus invisível. Agora nós sabemos, já no capítulo 1 da Bíblia, nos primeiros versículos, nós temos Deus, o Deus Criador, temos Deus, o Deus Espírito Santo, e temos Deus, o Deus Jesus Cristo. Graças ao Senhor. Esse fato da Trindade não é algo que está reservado somente para os escritos do Novo Testamento, não é algo que está reservado somente para o ensino dos apóstolos e dos profetas, mas é algo que lá no princípio da criação desse mundo material já começou a ser revelado para nós. Quando Deus começa a se mover, quando a obra de Deus começa a acontecer, quando as engrenagens da máquina eterna começam a rodar, nós vemos Deus Criador, Deus Espírito Santo e Deus Jesus Cristo aqui nessa imagem. Agora, se nós fôssemos para o Novo Testamento, especialmente os escritos de João, nós veríamos que Deus, no Antigo Testamento, Deus não é definido, se é que podemos usar essa expressão. No Antigo Testamento, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ou quando pergunta o nome dele, eu sou o que sou. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, nós chegamos à seguinte revelação acerca do nosso Deus. A Bíblia diz assim,
Deus é Espírito, portanto é vida. Deus é luz. E diz também que Deus é amor. Agora, nós não sabemos o que é amor, mas se nós olharmos para Cristo Jesus, então nós entenderemos o que é o amor. Lembra quando, um pouco antes do Senhor Jesus Cristo ir para a cruz do Calvário, nos é relatado que ele estava com seus discípulos. Isso está relatado em João, capítulo 13. E diz que era por ocasião da festa da Páscoa. E diz que antes da festa da Páscoa, o Senhor Jesus sabia que era chegada a sua hora. Era hora dele deixar esse mundo. Era hora dele passar desse mundo para o Pai. E diz em João 13, Evangelho de João 13, versículo 1, na parte final, diz assim que ele, sabendo que ele ia deixar esse mundo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o final e de maneira completa. E diz que durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele traísse a Jesus. E sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, tendo autoridade sobre céus e sobre terra, tendo todo o poder, tendo sido aquele que originou a criação e aquele que sustenta a criação e aquele em quem todas as coisas vão se resumir no final de todos os tempos. Esse Deus, que é rei também, ele tira a toalha, pega a bacia e lava os pés dos seus discípulos. Quando nós vemos Deus na pessoa de Cristo Jesus servindo as suas criaturas, aí nós vemos assim que é o amor de Deus. Quando nós trazemos a experiência do nosso dia a dia e vemos como é difícil amar, como é difícil servir, como nós gostamos de ser os primeiros, como nós gostamos de ter a última palavra, a última opinião, como muitas vezes nós vemos o nosso irmão sofrendo e temos várias explicações, até teológicas, e nos recusamos a servi-lo em amor. Nos recusamos a dar aquilo que nos pede, a dar outra face, nos recusamos a servir. E quando nós olhamos o nosso Deus, que deveria ser servido, nós vemos que Ele se humilha e serve. Antes, essa expressão Deus é amor podia ser algo vago para nós. Mas agora, quando nós vemos Deus na pessoa de Cristo Jesus, lavando os pés dos seus discípulos, nós chegamos a qual conclusão? Deus é amor. Como é difícil para nós nos submetermos. Como é difícil, como nós temos palavras, como nós temos explicações, desde explicações culturais até explicações teológicas. Por que é tão difícil servir? Por que é tão difícil se submeter? Por que é tão difícil cooperar? Por que é tão difícil trabalhar juntos? Porque nós não conhecemos o amor de Deus. Nós vemos que quando o amor de Deus começa a mover,
Quando a engrenagem de Deus começa a mover, certamente teremos a oportunidade de ver isso ao longo desses dias. Nós veremos que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles vão cooperar. Eles vão se submeter mutuamente. Um vai se esvaziar para que o outro seja cheio. Um vai se abaixar para que o outro seja elevado. Um vai perder para que o outro possa ganhar, se é que nós podemos dizer assim. E tudo isso por quê? Por amor entre eles os três? Tudo isso por amor a mim e a você. Porque Deus nos amou. Ele se humilhou. Porque Deus nos amou, Ele enviou o seu Filho. E o Filho, porque Deus nos amou, se submeteu a ser enviado. E a palavra nos diz que Ele, subsistindo em forma de Deus, Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Está em Filipenses, capítulo 2. A si mesmo Deus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, que por amor Ele não pensa em si mesmo. O Pai não pensa em si mesmo, envia o Filho. O Filho não pensa em si mesmo, obedece ao Pai. E o Espírito Santo não pensa em si mesmo, se submete a ser enviado pelo Filho. E aí nós vamos ver que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos são dada a revelação deles, para que nós cheguemos ao conhecimento da vida, para que nós cheguemos ao conhecimento da luz, para que nós cheguemos ao conhecimento do amor. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa remover ao nosso coração tanta soberba que ainda existe. Encapsulada, né? Põe a soberba com uma capa. Tem capa de explicação, tem capa de teologia, tem capa de tantas outras coisas, tem capa de movimento feminista, tem tantas outras coisas, mas o resultado é o seguinte: nós não amamos, nós não servimos, nós endurecemos, e quando nós dizemos não, é não. Quanta diferença entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo junto. Quanta doçura, quanta harmonia, quanto amor. E quando nós vemos Deus se movendo em amor, nós chegamos ao conhecimento de Deus. Deus é amor. Um amor que não mede esforços. Um amor que não raciocina. Um amor que se dá de maneira integral. Quando Deus se deu a nós, na pessoa de Cristo Jesus e posteriormente na pessoa do Espírito Santo, Ele não reservou nada para si mesmo. Com o mesmo amor com o qual o Pai ama o seu Filho. Se você ler lá no Evangelho de João, vai perceber que Ele ama a nós também. Ele nos deu o que Ele tinha e o que Ele era. E é por causa disso que hoje nós temos a esperança da vida. Por isso nós temos esperança, por isso nós temos um amanhã, por isso nós não estamos indo condenados para o inferno, por isso nós não estamos caminhando naquela caminhada desvairada que nós íamos antes de conhecer o Senhor. Nós fomos atraídos ao nosso Deus, porque Deus é amor. E sendo amor, Pai, Filho e Espírito Santo começam a operar de maneira conjunta, com a finalidade de trazer redenção para nós e com a finalidade também de realizar o seu propósito eterno nesse universo. E aí nós vamos ver que essa revelação de Deus como Criador dos céus e da terra, que é o Deus predominante no Antigo Testamento, essa revelação começa a nos ser dada porque tem um aspecto dessa vontade eterna de Deus que só pode ser realizado se houver cooperação da nossa parte.
Para Deus é muito simples dizer para o sol que ele deve brilhar todos os dias. Para Deus é muito simples ordenar que a terra continue girando em torno do seu eixo ao longo dos séculos. Para Deus é muito simples colocar as estrelas no céu e elas todas lhe obedecem. Na verdade, a Bíblia diz que no céu não tem nenhum problema. Mas quando chega aqui na terra, para que Deus possa governar, para que Deus possa reinar, para que o propósito eterno de Deus possa ser cumprido, é necessária a cooperação das suas criaturas. É necessária a cooperação dos seus filhos. Por quê? Porque Deus quer desenvolver esse seu propósito em amor. Deus poderia fazer de nós robôs. Ele colocava um comando lá e quando Deus apertava o seu dedo, aquele comando, nós nos prostraríamos e diríamos: ó Senhor, nós te amamos. Aí aperta outro comando, dobra o joelho e diz: Senhor, muito obrigado. Aperta outro comando: agora eu vou servir o meu irmão. Mas Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, não quis fazer dessa forma. Por quê? Deus queria um reino onde todos os que nele estivessem envolvidos por amor. Por isso Deus se revela na expectativa de, se nós conhecemos a Ele, se nós conhecemos o amor de Deus nos constrange, e o amor de Deus provoca no nosso coração uma resposta em amor. E então, voluntariamente, sem nenhum botão, sem nenhuma obrigatoriedade, nós nos rendemos por amor diante desse Deus. E nos propomos a servi-lo por amor. O inimigo do nosso Deus, ele estava apostando, se é que dá para usar essa expressão, que Deus jamais conseguiria esse reino. Ele estava apostando que Deus só conseguiria ter um reino de criaturas ou de filhos, ou que fosse, se eles fossem forçados. Mas Deus se propõe, sem forçar nenhuma pessoa, simplesmente por revelar-se a si mesmo, simplesmente por revelar o amor que Ele é, nos conquistar, e nós nos dispormos a cooperarmos com Ele e cumprir o seu propósito, ainda que isso implique em obediência até a morte. Cumprir o seu propósito, ainda que isso implique em tomar a cruz, ainda que isso implique em servir aquele que é menor do que eu. Quando nós vemos como é grande o amor de Deus, como é grande a obra de Deus, quando nós vemos um Deus que, na pessoa do seu Filho, vai até a cruz do Calvário, nós nos dobramos diante desse Deus, e esse amor nos conquista, esse amor nos constrange, e finalmente o nosso coração, que é tão duro, que é tão soberbo, que é tão imutável, se prostra diante do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor quer ter um reino de amor, eu compreendo que o Senhor quer ter um reino de amor, agora eu me disponho a trabalhar, a viver e até morrer, para que esse reino de amor do meu Senhor seja realizado com a nossa cooperação. Está percebendo por que Deus se revela? Ele se revela para nos atrair, Ele se revela para nos conquistar, Ele se revela para que nós, tendo compreensão de quem Ele é, nós cooperemos para que o propósito eterno, para que o propósito divino dele se cumpra. E é por isso que ele começa a se revelar. E é por isso que nós temos que não menosprezar a importância desse tema que estamos compartilhando durante esses dias de conferência. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós conhecemos do amor e mais nós conhecemos do verdadeiro sentido da vida. Agora, quando nós mencionamos Deus se movendo no universo, Deus se movendo, fazendo a sua obra. E quando nós mencionamos esse movimento de Deus, desde o princípio, Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho, nós sabemos que Deus é aquele Deus que é essencialmente Espírito e não pode ser visto. E nós sabemos que o Deus Filho é a imagem de Deus. Sempre que nós queremos saber como que Deus é, basta olharmos para Cristo Jesus
conforme está relatado nas Escrituras. Cada porção da Escritura vai nos dizendo, assim Deus é. Porque quem vê o Filho vê o Pai. Agora, ainda essa revelação de Deus, ainda não pode ainda nos trazer a completitude do que Deus é. Vou tentar explicar isso de uma outra maneira. Quando nós mencionamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é claramente, explicitamente mencionado no Novo Testamento, alguém podia se perguntar por que é que antes, lá no Antigo Testamento, é como se Deus o Pai estivesse em proeminência e Deus o Filho e Deus o Espírito Santo estivessem como que escondidos. Na verdade, quanto mais olhos nós tivermos, nós vamos ver que eles estão presentes praticamente em cada página da Bíblia. Mas, de alguma forma, Deus Filho e Deus Espírito Santo, no Antigo Testamento, como que ocupam uma posição secundária, ou assim, mais atrás da imagem. E Deus Pai é proeminente. Por que isso? É porque essa revelação de Deus nas obras de Deus, na criação de Deus, ainda não pode nos mostrar um caminho para a revelação de Deus em perfeição e dentro de nós. Vamos ver em Gálatas, capítulo 4. Pode ser a partir do versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Nessa passagem, nós começamos a ver uma primeira expressão que é interessante, né? Que no versículo 2 aparece tempo pré-determinado pelo Pai. E depois, no versículo 4, vai falar vindo, porém, a plenitude do tempo. E depois vai falar então quando Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, e é um outro exemplo em que a palavra encarnação não está explícita, mas o fato está aqui. Então não é que Deus se revela para nós somente através das coisas que foram criadas, somente através daquele testemunho dentro do nosso coração que dá um senso do que é certo e errado, mas Deus se revela também na própria história. Quando em Hebreus Deus diz que todas as coisas foram criadas pela palavra, né? O universo foi criado pela palavra de Deus, vai nos dizer assim, as épocas, as dispensações foram criadas pela palavra de Deus. E aí nós vemos que Deus é um Deus que não se revela somente nas obras das suas mãos, não somente naquela lei que Ele coloca dentro do nosso coração, de mais ou menos saber o que é certo e o que é errado, mas Ele se revela também na própria história. E quando nós começamos a falar da revelação de Deus na história, nós vamos perceber que existe então um período de tempo, dentro do qual a revelação de Deus ela começa a ser cada vez maior. E esse período de tempo, né, ele vai incluir aquele período em que a Escritura é revelada para nós também. Nós podíamos tomar uma medida aproximada, mais ou menos, se nós tomássemos a minha mão aqui como o ponto central quando o Senhor Jesus Cristo veio, podíamos pegar mais ou menos uns 2000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo.
e uns 2000 anos depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, nós veríamos um período de tempo em que gradualmente Deus está se movendo e fica registrado. Mais ou menos 2000 anos antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, mais ou menos, não é exato, né? Só aproximado, nós temos o nascimento de Abraão. E naquele período, diferentemente da revelação que Deus tinha dado desde a criação do Adão até o Abraão, naquele período com Abraão, Deus começa a dar uma revelação especial. Deus começa a se mostrar de maneira especial para um povo especial. Deus escolhe Abraão, que estava lá em Ur dos Caldeus, lá naquele lugar que hoje nós chamamos Oriente Médio, lá perto do Golfo Pérsico, né? E diz que Abraão estava lá no meio de muitos deuses. Abraão era um idólatra. E diz que Abraão servia aqueles ídolos, servia aqueles deuses. Mas um dia o Deus do céu se revelou a Abraão. Um dia os céus falam com Abraão e chamam Abraão, escolhe Abraão. E Abraão creu nessa revelação de Deus. E nós vemos que Deus então começa a se revelar na história. Ele separa o Abraão e diz que do Abraão ele vai formar uma nação. Abraão vai ser separado por Deus. Abraão vai ser uma nação. E de Abraão virá uma semente que vai abençoar todas as famílias da terra. Agora, no que se refere à preparação dessa vinda, dessa semente que vai abençoar todas as famílias da terra, no que se refere à preparação desse descendente do Abraão, que hoje nós sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, Deus vai ter um longo período de tempo. É longo para nós que somos limitados, mas para Deus não é nada longo. Então são cerca de 1921 anos que Deus vai preparando vai preparando aquele ambiente, vai preparando a história para que o Filho de Deus seja manifestado. E aí nós vemos que somente então, quando Cristo Jesus veio a essa terra, aproximadamente há 2000 anos atrás, somente então, do ponto de vista da Bíblia, foi chegado aquele tempo pré-determinado pelo Pai. Somente então naquele período foi chegado aquele tempo que a Bíblia chama plenitude do tempo. E antes disso, nós vamos ver Deus então separando dentre todas as nações um homem. Desse homem e da sua família é formada uma nação. E essa uma nação começa a receber uma revelação especial de Deus. Antes de Abraão, ninguém jamais tinha chegado à conclusão de que Deus é um só. Nunca nenhum dos escritos dos filósofos, nunca nenhuma obra de literatura, nunca nenhuma obra de história havia chegado a essa conclusão de que Deus é um só. Eles tinham muitos deuses. Eles adoravam paus, pedras, árvores, sol, lua, estrelas, animais, mistura de animais. Eles não sabiam que Deus era um só. Eles se prostravam diante de pau e de pedra. Ídolos que tinham boca, mas não falavam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham pernas, mas não se moviam. Tinham mãos que não faziam nada. Mas por causa da ignorância do pecado, o homem estava cego. Ele perdeu a noção de Deus. Então, para ele, havia muitos deuses. Mas um dia, o Deus do céu se revelou para o Abraão. Um dia, o Deus do céu chamou Abraão para fora. Um dia o Deus do céu manda Abraão ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar. E a partir daí começa a revelação de Deus de uma forma mais específica, dada na vida de um povo terreno de Deus.
E essa revelação de Deus dada na vida do povo terreno de Deus, ela precisava de tempo. Ela precisava de tempo, porque nós vamos ver que a natureza da revelação de Deus, para que nós possamos captar quem Deus é, o que Ele é, os seus atributos, nós precisamos que Deus nos dê essa revelação. E é por isso que o Antigo Testamento ele é cheio de ilustrações, cheio de figuras, cheio de tipos, cheio de cerimônias, cheio de símbolos, todos eles querendo nos levar ao conhecimento de Cristo Jesus, querendo nos levar ao conhecimento de Deus, o Espírito Santo, querendo nos levar ao conhecimento de Deus, o Pai. E aí nós vemos Deus se revelando lá para o Abraão, começa a separar o Abraão, e Deus começa então a agir na vida desse Abraão. Quando Deus age na vida do Abraão, na verdade ele começa aparecendo para o Abraão. Tem muitas aparições de Deus no Antigo Testamento, mas aparições veladas, escondidas. Se você lesse, por exemplo, o relato quando Deus se propõe a destruir Sodoma e Gomorra, você vai ver que foram uns homens lá. Do ponto de vista de Abraão, eram homens. Mas se você ler a narrativa bíblica, você vai ver que era Deus. Deus escondido, implícito, mas era Deus falando com o seu amigo Abraão. E Deus, quando Deus, por exemplo, se revela para Moisés, lá naquela sarça ardente, se você ler com atenção aquele relato, vai perceber que quando Deus diz, olha, não te chegues para cá, tira a sandália porque essa terra é santa, você vai perceber ali que em certo momento ele vê aquele fogo na sarça ardente, em certo momento ele vê que é Deus que está falando ali. Então Deus gradativamente na história, ele vai ampliando a manifestação dele. E aí nós vamos ver que no começo da história nós vemos Deus como Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo pairando sobre a terra, e Deus, o Senhor Jesus Cristo, na figura da imagem segundo a qual nós somos construídos. Mas lá no final da Bíblia, nós temos Deus habitando com os homens. Está percebendo? É um movimento gradativo do céu para a terra. Gradualmente o Deus que não pode ser visto desce essa terra, vai se revelando, vai se manifestando, até que um dia lá no final, no Apocalipse, nos diz que Deus faz a sua habitação com os homens. E aí nós vemos como que Deus vai se revelar ao longo da história, como Deus vai entrando na história. E aí se nós pudéssemos percorrer toda a Bíblia, porque esse é um assunto que necessita percorrer toda a Bíblia, nós veríamos como o Deus que se revela em toda a Bíblia, ele fez 3 visitas à nossa terra. O Deus do céu visitou essa terra 3 vezes. A primeira vez, espero que possamos falar um pouco mais disso na próxima oportunidade, é quando Deus ele vem até o Monte Sinai. Quando é fechada a aliança com o seu povo, é Deus, o Criador, Deus o originador de todas as coisas, Deus o iniciador de todas as coisas, visitando a terra. A segunda visita é quando Deus vem a essa terra na pessoa de Cristo Jesus. Deus o Filho vem a essa terra. E a terceira visita é quando Deus vem a essa terra na pessoa do Espírito Santo. E aí nós vamos ver de maneira tão completa que à medida que a plenitude do tempo chega, que à medida que aquele tempo pré-determinado de Deus chega, Deus vai se revelando, Deus vai se aproximando, e tem aquele dia em que o próprio Deus vai morar conosco. Então, a nossa expectativa é que o Senhor fale aos nossos corações. Essa passagem que tem em Apocalipse, capítulo 21.
vai dizer: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Os irmãos estão vendo aqui? Os céus descendo à terra, definitivamente. Deus se unindo aos seus filhos, definitivamente. Deus e o seu povo sendo um. Deus e os seus amados, um só. Povos de Deus, Deus mesmo estará com eles. E aquele dia não precisará mais revelação, porque naquele dia os nossos olhos verão o nosso Deus. E a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Um dia, nosso Deus não mais virá essa terra para uma visita. Nem a visita do Pai relatada no Antigo Testamento, nem a visita do Filho mencionada no início do Novo Testamento, nem a visita do Espírito Santo, que já veio para habitar conosco, mas não para nos desejar que fiquemos aqui isolados. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós, para que nós clamamos: vem, Senhor Jesus. Para que nós clamamos: Abba, Pai. Para que nós possamos clamar: Deus meu e Pai meu. Nosso amado Deus. Deus coloca o Espírito Santo habitando dentro de nós, para que nós clamemos pelo propósito de Deus, que é essa união com Deus em amor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa revelar a grandeza do nosso Deus, que é Deus Pai e Criador, que é Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e é Deus Espírito Santo. Vamos terminar com uma palavra de oração. Pai, nós te damos graça pelo imenso privilégio que o Senhor nos dá, de estarmos juntos, compartilhando a Tua palavra e meditando nas Tuas coisas. Agora, Pai, nós encomendamos essa palavra uma vez mais às Tuas mãos e pedimos: Senhor, continua falando conosco. Senhor, não nos deixe até que nós vejamos em Cristo Jesus o amor de Deus, e esse amor mude a nossa vida. Esse amor nos leve a viver para o único propósito pelo qual o Senhor nos trouxe a existência. Que esse amor nos leve a viver para conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Teu Filho, a quem enviaste. Nós pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.